Paz de Deus, Irmandade. Eu sou da cidade de Paranavaí, Paraná, e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu sinto de contar uma obra que o Senhor fez. O Senhor me chamou no ano de 2000 e eu agradeço a Deus por quanto foram muitas lutas, muitas provas que eu passei, mas o Senhor, em todas elas o Senhor tem me socorrido, me ajudado. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade, porque na época que eu obedeci a Deus, meu esposo não servia a Deus, ele não servia a Deus, mas não me proibia de ir para a igreja para servir a Deus, mas ele tinha assim uma antipatia, ele não gostava que eu falava das coisas de Deus para ele, então eu não podia ficar falando das coisas de Deus para ele. Então eu sempre ia buscar a palavra, guiada pela palavra do Senhor, e ali eu procurava não ficar falando para ele muito sobre onde eu estava servindo a Deus, mas ele nunca me proibiu. Mas ao se passar assim alguns meses, querida Irmandade, por permissão de Deus, o adversário começou a usar muito dele para me afrontar, para falar coisas para diminuir, para desagradar, mas o Senhor sempre me dava sabedoria para mim não falar coisas para magoar ele, porquanto eu sempre ouvia a palavra. O Senhor sempre falava que a mulher ganha o esposo calada, sendo obediente, demonstrando bom testemunho. Às vezes não precisa nem estar anunciando a palavra, mas só pelo porte de uma serva de Deus, pelo porte de um servo de Deus, o Senhor faz obra com os demais que estão ao redor. E ali foram se passando os tempos, que de Irmandade vem ficar distante da minha filha, minha terceira criança, né? Que eu tenho um filho e duas filhas. E ali eu ficando distante da minha filha, a prova foi muito difícil. E um dia ele falou para mim assim, ora para mim, porque para Deus preparar um carro, se Deus preparar um carro para mim, eu vou na tua igreja. A Irmandade, foi uma alegria tão grande no meu coração. Eu orei a Deus e fiz até um voto na presença do Senhor. Ele não tinha tido nenhum carro ainda e nós não tínhamos condições, mas ele ganhava muito bem, ele trabalhava numa firma, ele ganhava muito bem, mas condições para comprar um carro assim a gente não tinha, estava pagando dívida. E eu orei a Deus e Deus é tão maravilhoso que em menos de um mês Deus preparou um carro para ele. E daí nessa época minha mãe, ainda o Senhor não tinha recolhido minha mãe, né? Ele falou assim, hoje eu vou levar vocês na igreja. Eu falei para minha mãe, meu pai, todo mundo ficou muito feliz e nós fomos congregar numa igreja que tem aqui, uma igreja pequenininha, num distrito um pouquinho longe daqui da cidade onde eu moro, de Paranavaí, chamado Sumaré. E ali o servo de Deus, um irmão muito usado de Deus, qual o Senhor já recolheu, o saudoso irmão Sirval, Simval o nome dele. E ali Deus mandou uma palavra, 18 de Jeremias, o vaso e o oleiro. E o Senhor usava do servo de Deus, ele era um servo de Deus assim que Deus mandava a palavra para ele, mas era mais assim, palavra de doutrina. E naquela palavra ali que o Senhor deu na boca do servo de Deus, ele dizia assim, Irmandade, o Senhor está dando um recado, eu não posso levar para casa. O Senhor manda dizer que o tijolo, o barro, o oleiro ele pega o barro, ele amassa aquele barro, ele escolhe um barro muito bom, e ele amassa aquele barro, e aquele barro ali depois amassado ele vai na forma, e depois da forma, Irmandade, a forma significa o batismo. Depois da forma, quando ele é tirado, aquele tijolo ele vem com o nome da firma. E nós somos um barro na mão do oleiro, e quando nós passamos pelas águas do santo batismo, nós saímos dali com o selo dentro do nosso coração. O Senhor Jesus, ele está dentro do nosso coração.
Ele está cravado ali dentro do nosso coração. Então, Irmandade, o Senhor manda dizer para essa igreja: tem alguém aqui que o Senhor vai te colocar no fogo. O Senhor já te amassou como um barro, o Senhor já te colocou numa forma e o Senhor está te colocando no fogo. Mas o Senhor manda dizer que se esse tijolo não se partir, ao sair desse forno não se partir, o Senhor vai colocar ele num lugar bem alto, onde todos vão olhar e vão dizer: essa construção foi Deus quem fez. A Irmandade. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Todos nós, Irmandade, queremos ouvir palavras, sim, palavra de benção, a palavra de doutrina é uma palavra de benção, mas nós queremos ouvir que Deus vai dar vitória, né? Mas quando o Senhor primeiro faz nós passar pelo vale, pelas provas, pelas tempestades, para nos preparar para depois uma grande vitória. Mas eu não entendia, eu era nova de crente naquela época, eu tinha pouco tempo de que estava servindo a Deus, mas entrou no meu coração aquela palavra como uma flecha. E saindo dali eu fiquei sentindo, falei: Senhor, na última oração eu falei: Senhor, eu sinto que é comigo essa palavra, Senhor, me dá força para poder passar, me ajuda a nunca negar teu nome, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E ali, Irmandade, eu saí daquele culto e todos muito contentes, mas eu tava com meu coração clamando ao Senhor, pedindo, porque na hora eu senti que aquela palavra foi comigo. Irmandade, não demorou muitos dias. Começou a prova, uma prova muito grande, uma perseguição muito grande. E uma pessoa que bebia socialmente, começou a beber muito, começou a fazer muitas coisas, e o Senhor sempre me dava paciência. Eu agradeço a Deus porque o Senhor sempre me dava paciência. Mas foi um sofrimento muito grande. Irmandade, o Senhor permitiu uma prova. Nós estávamos morando numa casa grande e ele falou que não queria ficar mais naquela casa grande. E nós tivemos que mudar para uma casa pequenininha de 3 cômodos. Tivemos que desfazer de vários móveis porque não coube naquela casa. E ali a prova foi começando. E saía, ele ficava 3 dias fora, ele nunca tinha feito isso, entrou um desespero muito grande no meu coração. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa grave com ele, ficou 3 dias desaparecido, mas depois nós ficamos sabendo que ele não estava desaparecido, ele estava passeando, tinha pegado uns dias de férias. Então, Irmandade, começou a minha prova ali. Mas o Senhor foi me dando força. Mas teve um dia que eu falei: Senhor, já não estou aguentando mais. A pressão é muito grande sobre mim, Senhor. Uma pressão psicológica muito grande. E eu fui buscar a palavra. Falei: Senhor, não estou suportando mais. Está muito difícil, Senhor. E eu fui buscar a palavra e o Senhor falou comigo pela palavra. Falou assim: eu vou fazer uma obra. Nem que for preciso, se não for possível chamar nessa graça, eu tiro a pedra do teu caminho, mas eu vou fazer uma obra. E ali, Irmandade, os anos foram se passando, foram 8 anos e meio de prova. Mas nesses 8 anos e meio eu vi a mão de Deus trabalhar ao meu favor, porque nesses 8 anos e meio o Senhor fez uma obra na minha vida, o Senhor me selou com a promessa para me suportar tudo que eu estava passando. E chegou um dia que ele mesmo chegou em mim e falou: olha, eu não sinto mais amor por você, eu gosto muito de passear, eu gosto muito das minhas músicas sertanejas, eu gosto de estar no meio dos meus amigos, eu gosto de beber com os meus amigos, e você não gosta de ir em lanchonete comigo, você não gosta de ir em baile comigo. E foi falando comigo aquelas coisas, eu abaixei minha cabeça. E antes disso, Irmandade, voltando um pouquinho atrás, ele já tinha ido várias vezes embora de casa. Mas eu
eu pegava, eu chorava muito, pedia para ele, por favor, não ir embora, não me deixar, não deixar meus filhos. E eu segurava na mala, e puxava e falava, não vai, não vai, o inimigo está tentando destruir nossa casa, não vai. E chorava muito, e clamava, e pedia para ele, mas mesmo assim ele ia embora. Quando nós estávamos conseguindo se reerguer, eu e meus filhos, ele pedia para voltar. E eu voltava porque meu esposo, né, casado com ele, tudo certinho, eu voltava. E ali foram muitas e muitas vezes assim. Mas chegou um dia, depois desses 8 anos e pouquinho, ele chegou em mim e falou assim, olha, eu não vou ficar mais com você, porque eu não gosto de você, eu gosto de você como mãe dos meus filhos, como conhecida, como companheira conhecida. Com amor eu não gosto. E eu vou embora de casa e não me impede mais de voltar. Eu falei para ele, tudo bem, você não é obrigado a ficar comigo se você não me ama. Você tem direito de ser feliz. Daí ele falou para mim assim, o que eu puder fazer pelos meus filhos eu vou fazer. Você pode ir atrás de que precisar e eu vou fazer. Porque eu gosto das minhas músicas sertanejas, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de me divertir, você só é de casa para a igreja, e você é trabalho, é igreja. Eu abaixei a minha cabeça, eu falei para ele, olha, eu não vou obrigar você a ficar comigo, não. Mas se o teu nome estiver escrito no livro da vida, eu creio que um dia o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. E ele não falou nada, simplesmente saiu, não sei para onde que ele tinha ido, foi passear. E eu peguei o meu filho, minha filha estava para a escola, peguei minha filha menorzinha e desci na casa de uma irmã. E ali comecei a chorar muito, falar com aquela irmã. Ela falou, irmã, fique em paz. Você lembra a palavra que o Senhor falou que ia tirar uma pedra do teu caminho, irmã? Ô, irmã, fique em paz, você é uma cara serva de Deus. E Deus sabe como trabalhar, irmã. É pro teu bem, se o Senhor fazer isso é pro teu bem. E se ele tiver de ser um servo de Deus, Deus vai trazer ele. Eu falei, irmã, tá nas mãos de Deus. E eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, que eu abri o guarda-roupa, já não tinha mais roupa dele, mais nada, ele tinha levado tudo. E, perdão, irmandade, não foi, minha filha não, meu filho, eu lembro agora, minha filha estava na escola, era meu filho que eu tinha ido na casa da irmã. Meu filho começou a chorar, meu filho é muito apegado com ele, era muito apegado com ele. Meu filho começou a chorar e eu falei, filho, fique em paz, seu pai sempre vai ser seu pai, sempre que você puder ver ele, você vai ver ele. E irmandade, e eu agradeço a Deus por quanto toda vez que ele fazia isso eu entrava em pânico, eu entrava em desespero, eu chorava muito. E naquele dia entrou uma paz tão gostosa no meu coração. Eu ouvi a irmandade inteira, eu ouvi dentro da minha cabeça, assim, como se eu estivesse dentro do culto. E naquele tempo era o hino 4, aquele hino 22, que fala conserva a paz, feliz é o teu futuro, o seu Senhor de ti cuidando está. Eu ouvia aquela igreja inteira, como se eu estivesse dentro da igreja, cantando aquele hino. Eu ouvia aquele hino dentro da minha mente, do meu coração. E ali, irmandade, eu fui conversando com ele, acalmando ele, falando. Aí teve um determinado momento que ele falou, é verdade, né, mãe? O pai quis ir embora, né, mãe? Deixa o pai ir. Falei, é verdade, filho. Aí quando minhas filhas chegaram da escola, eu conversei com as minhas filhas também. E todos eles aceitaram, ficaram em paz, nós ficamos em paz. E ali a Irmandade começou a minha luta. Eu trabalhava de diarista, só tinha 2 diárias. E ali eu fui trabalhando, mas tinha dia que era tão difícil para mim. Eu agradeço a Deus que nessa casa que eu fui morar, eu não pagava aluguel, eu pagava só água e luz. Foi uma outra obra também que o Senhor fez, né? E ali eu pagando aluguel, eu pagava só água e luz, não pagava aluguel. A água vinha bem em conta, porque era baixa renda, a luz também. Mas chegou um dia, Irmandade, que eu fiquei assim muito triste. Eu fui trabalhar e era fim de ano,
E a minha patroa falou que era para mim lavar todas as cortinas, era para fazer uma faxina muito grande naquela casa. E as horas foram se passando, foram se passando. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, está chegando a noite, na minha casa não tem que meus filhos comerem, Senhor, tem misericórdia. E essa mulher não fala para mim ir embora, já tinha terminado toda a faxina. E ela, quanto mais eu terminava, mais coisas ela arrumava para me fazer, mas eu já sabia que já estava tudo prontinho lá dentro. Nisso, a Irmandade chegou, já estava escurecendo. Daí eu passei aquelas cortinas que já tinha secado. Daí ela falou, você já pode ir embora. Eu falei, Senhor, e agora? Não tem mercado mais aberto, Senhor? Para mim comprar pelo menos um pacote de arroz, um feijão, uma mistura, alguma coisinha para fazer para as crianças. E eu fiquei muito atribulada, muito angustiada, mas foi permissão de Deus, Irmandade. Porque na hora que eu cheguei na minha casa, eu falei, eu vou passar num mercadinho que tem lá na rua, bem para cima da minha casa, porque esse mercado fecha bem tarde, mas eu passei e já estava fechado. Por permissão de Deus, o homem tinha fechado mais cedo. E quando eu cheguei em casa, minha filha veio me encontrar toda feliz, falou, mãe, as irmãs vieram aqui. Falei, é, filha? É, mãe, vem aqui ver o que Deus preparou, mãe. E aí ela começou, abriu a geladeira, Irmandade, a minha geladeira estava transportando de compra, tudo de bom para meus filhos, tudo de bom que eles queriam, porque eles estavam pedindo e eu não tinha condições de comprar. Ali tinha dentro da geladeira mistura, frutas, tudo, Irmandade, que uma casa precisa. Quando abriu o armário, tinha tanta compra. Irmandade, o Senhor, nossa, o Senhor me tomou ali em línguas, eu clamava, eu chorava, eu falava, eu até me emociono. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Eu chorava tanto, porque eu nunca tinha visto tanta compra na minha vida. E ali eu entendi porque o Senhor permitiu que aquela mulher me segurasse até tão tarde. Eu agradeço a Deus que o Senhor preparou, que eu paguei a água, a luz, paguei um senhor para cuidar do quintal, carpinar porque precisava. E eu agradeço a Deus que o Senhor fez essa obra na minha vida. E tem mais uma obra dessa casa que o Senhor preparou, foi quando eu morava na rua principal, na avenida principal. Eu pagava aluguel. Essa época meu esposo, ele trabalhava, viajava e ficava um mês fora de casa, mas quando ele vinha era aquela luta que eu passava, Irmandade. E teve uma dessas idas e vindas dele, indo embora e voltando para casa, ele ia embora e me largava e voltava, toda vez eu aceitava. E nessa vez, Irmandade, dessa outra obra que eu tô contando, ele falou para mim que ia embora, mesmo chorando, mesmo pedindo para ele ficar, mas ele foi embora. Essa é outra obra que eu vou contar. E naquela semana ia vencer o aluguel, eu não tinha como pagar e não tinha de onde tirar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu falei para meus filhos assim, falei, olha, a mãe vai buscar a palavra. Falei pra minha filha maiorzinha, você fica com o teu irmãozinho mais menor e a tua irmãzinha, a mãe vai buscar a palavra. E eu tinha uma bicicleta e eu fui congregar numa igreja, uma salinha bem pequena. E eu fui congregar, Irmandade, numa angústia muito grande, num desespero muito grande. Já tinha ouvido tantas palavras, o Senhor falar que naquele ano o Senhor ia me dar a vitória, naquele fim de ano, passava aquele fim de ano, não era comigo aquela palavra. Eu achava que era comigo, pensava que era comigo, mas o Senhor cumpria com outra irmã, outro irmão, mas não tinha chegado a minha vez ainda. Mas eu já estava tão desesperançosa que eu falei com Deus na oração em casa. Eu falei, Senhor, eu vou buscar a tua palavra. E eu não estou, Senhor, conseguindo mais acreditar, porque já faz anos, Senhor, já está se passando os anos e a palavra não está se cumprindo na minha vida. Eu só acredito, Senhor, se for comigo, se o Senhor falar o meu nome. E eu fui buscar a palavra e falei, Senhor, o que eu vou fazer? Meu esposo foi embora. Eu não tenho casa para morar, o aluguel vai vencer, Senhor, não tenho como pagar, a água
vai vencer, Senhor, eu não tenho como pagar. E fui falando com o Senhor pelo meio do caminho, falei, Senhor, o que vai ser de mim? Eu olhei para o céu e falei, Senhor, o que vai ser de mim? Tem misericórdia de mim. Nessa época o Senhor já tinha recolhido minha mãe, meu pai morava com a minha irmã, e eu fui para a igreja, Irmandade. Certo é que lá, quando foi na hora da palavra, o Senhor usando do teu vaso lá na frente, o Senhor usou dele, e a palavra, eu não lembro o certo, mas o Senhor deu a palavra, foi revelada num versículo, o servo de Deus leu ali aquele capítulo, aquele verso, e no meio da explicação daquela palavra, ele parou a palavra e ele olhou na minha direção e falou assim: Irmandade, o Senhor manda falar uma parte aqui, eu não vou levar para casa, porque depois o Senhor vai cobrar de mim. O Senhor manda dizer para uma alma muito aflita que você veio falando com o Senhor por meio do caminho. Você falou, Senhor, eu não aguento mais, o que vai ser de mim? Mas o Senhor te diz, eu sou o teu amigo, sou o teu pastor, sou o teu amigo, sou o teu pastor, nada vai te faltar. O Senhor manda dizer aqui, o Senhor manda falar para você, não duvida da minha palavra. Aí eu falei, Senhor, mas não falou meu nome. Aí o Senhor falou, irmãos, as 3 discípulas, quando estavam indo a caminho de Naús, elas foram falando, conversando umas com as outras. Quem vai remover a pedra? Irmãos, na comunhão o Senhor me faz sentir, ouvir, até elas conversando entre elas. Quem vai remover a pedra? Mas quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. O Senhor já tinha ressuscitado, só estava o anjo ali para anunciar. E o anjo anunciou primeiro para Maria Madalena. E o meu nome, Irmandade, é Maria Madalena, mas os irmãos, a Irmandade me chama de Madalena. O Senhor falou, quem sabe tem alguma Maria Madalena duvidosa aqui, hein? Você está duvidando? Hein? Hein, Maria Madalena? Você está duvidando? Mas o Senhor é contigo. A Irmandade, o Senhor me tomou assim uma virtude muito grande, muito grande. Eu senti muita presença de Deus. Falou, o Senhor manda te dizer, o Senhor manda dizer aqui para essa igreja. Você diz que não tem mais ninguém que possa te ajudar, mas eu sou teu pai, eu sou teu marido, eu sou teu esposo, eu sou teu amigo e nada vai te faltar. O Senhor manda dizer aqui também, irmãos, eu não vou levar para casa não, é uma parte material. E o Senhor manda dizer, eu não vou levar para casa. Tem alguém aqui que o Senhor te diz, você não tem nada, mas eu vou te dar casa, carro e vou te dar um esposo para te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Falei, Senhor, essa parte não é comigo, porque eu tenho esposo, mas carro, casa, eu tenho certeza, e essa parte não é comigo. Na minha pouca fé, Irmandade, na minha pouca fé, eu vendo aquela situação que eu me encontrava, e ali eu agradeço a Deus que ele foi embora mesmo de casa, foi uma das idas e vindas dele, né? E eu falei, Senhor, e agora, o que vai acontecer? E na época Deus tinha recolhido minha mãe, e o meu pai, ele não queria ficar na casa da minha irmã, porém ele não podia ficar morando comigo, porque a luta estava muito grande, não tinha condições do meu pai morar comigo, e meu pai já tinha arrumado uma casa, ele estava morando sozinho. E eu sabia que meu pai estava procurando casa, mas meu pai já tinha arrumado. Então, a palavra foi quando foi no próximo dia de manhã, veio uma serva de Deus e bateu palma lá no portão de casa. Eu fui até lá, ela falou, irmã, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o teu pai está procurando casa para alugar, e eu vim aqui, irmã, falar com a irmã que eu preciso de alguém para colocar na casa da minha filha, porque a minha filha se mudou lá para Santa Catarina, e eu preciso de alguém para colocar lá, irmã. Não importa que seja da nossa igreja, não importa da igreja que seja. Só que eu quero que seja uma serva de Deus. Por quê, irmãos? Porque irmã, não tenho nada assim a falar contra outras igrejas. Mas eu quero que seja da nossa igreja, porque fica perto de mim, uma companheira para mim. Eu falei, olha, irmã, o meu pai, ele já arrumou uma casa, mas eu tô procurando casa, irmã. Vai vencer meu aluguel essa semana que vem agora, eu não tenho de onde tirar, eu só tô com 2 diárias. Contei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, irmã, pode mudar na casa da minha filha, a irmã não vai pagar aluguel, a irmã só vai pagar água e luz, mas é bem baratinho lá. A água é baixa renda, a luz é baixa renda, mas a irmã só cuida do quintal, tem que pagar de vez em quando alguém para carpinar lá no fundo.
É uma casa bem humilde, bem simples, mas não chove dentro. E a irmã pode se mudar a hora e o dia que a irmã quiser, pode se mudar. Irmandade, eu fiquei tão feliz. No outro dia, a palavra de Deus já estava se cumprindo. Ali eu conversando com meu pai falou, filho, eu te ajudo. Falei, pai, eu vou demorar a receber ainda, mas eu pago pro pai. O pai falou, não, filho, eu não vou cobrar não. Pode deixar que o caminhão eu pago e a sua mudancinha, vamos levar para lá. E foi essa casa, Irmandade, que o Senhor preparou para mim não pagar aluguel, nem água e nem luz. Essa casa que eu mudei, que eu testifiquei para a Irmandade, né, dessa obra que o Senhor fez, que o Senhor preparou o alimento para meus filhos. E eu agradeço a Deus, Irmandade, que ali o Senhor entrou com providência. E depois, Irmandade, ele quis mesmo a separação, ele mesmo quis o divórcio, eu não fui atrás, mas ele quis. E esse pai dos meus filhos, e eu nunca tive nada contra ele. Meus filhos, ele também, quando ele queria ver os filhos, ele ia lá no portão, via os filhos e, enfim. E, Irmandade, se passaram 2 anos e ali o Senhor preparou para mim me mudar em uma outra casa. Minhas irmãs me chamaram, conversaram comigo, meu pai também. E elas, na época, meu pai estava querendo vender a casa que eles moravam, que ele e minha mãe moravam. E daí minhas irmãs vieram conversar comigo e falaram, olha, todas nós temos casa de aluguel, todas nós temos nossa casa própria, e você não tem, você não quer comprar lá baratinho? Eu falei, olha, como é que eu vou fazer? Eu trabalho de manhã para comer à tarde, eu não tenho condições de comprar. Daí minhas irmãs fizeram uma reunião entre meu pai, entre elas, sem eu saber. E ali, Irmandade, eu agradeço a Deus que o meu pai, ele me chamou para conversar, minhas irmãs também, e elas acharam por bem de dar para mim aquela data. Não tinha mais casa, porque as madeiras tinham sido desmanchadas, né? Mas só estava o terreno. Deu para mim aquela data, e eu agradeço a Deus que eu já comecei a ver o trabalhar de Deus. Todas as minhas irmãs, os esposa, todos aceitaram, foram no cartório, assinaram e passaram para mim aquela data ali. E eu falei para minha irmã, chamei minha irmã, falei para minha irmã, olha, eu não tenho condições de construir, Deus colocou no meu coração para me vender e comprar um direito de uma casa na Vila Operária, que é um bairro que tem próximo aqui de onde eu moro. Elas falaram assim, faça o que você quiser, é sua. E ali, Irmandade, o Senhor colocou no meu coração. Eu coloquei a placa de venda. Antes de 15 dias, o Senhor preparou uma mulher que comprou, pagou o inventário. E com esse dinheiro, Irmandade, que eu peguei, o Senhor preparou para mim comprar o direito de uma casa lá, nesse bairro. E o restante que sobrou, eu comprei o meu primeiro carro. Então, essa obra que o Senhor fez, o Senhor cumpriu sua obra. E dali, mais ou menos poucos meses, o Senhor preparou para mim, eu conheci o meu esposo. Depois me mudei dessa casa, que era muito pequenininha, para uma casa no mesmo bairro que eu moro. Mas eu agradeço a Deus que dentro de pouco tempo o Senhor preparou que eu conheci o meu esposo, servo de Deus, um caro servo de Deus. E o Senhor colocou um desejo muito grande no coração dele de aprender a música. O Senhor preparou o nosso casamento, o Senhor preparou tudo que eu tinha de necessidade, que nós tínhamos de necessidade. O Senhor preparou tudo, Irmandade, o nosso casamento. O Senhor colocou um desejo no coração dele de aprender a música. O Senhor colocou no meu coração o desejo de aprender a música. E hoje o Senhor preparou o meu esposo, que ele toca na casa do Senhor, toca trombone. Eu agradeço a Deus também que o Senhor preparou também, que eu aprendi a música, a minha oficialização. O Senhor preparou que hoje eu sou organista, eu toco na casa do Senhor, pra honra e glória do nome do Senhor. O Senhor se cumpriu a palavra na minha vida, Irmandade. Então, vale a pena nós servir a Deus, vale a pena chorar, vale a pena clamar, porque o Senhor nunca nos desampara, nunca. Ele nunca nos deixa, Irmandade. É o motivo de eu estar agradecendo a Deus. Perdoa porque o áudio ficou um pouco comprido, mas eu senti de contar essa obra. Tem muitas mais obras para me contar, mas uma outra oportunidade o Senhor vai me fazer sentir o momento certo, a hora certa de contar as obras que o Senhor tem feito. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.